Hein? Que a gente tá chegando na não nossa posso atender essa 13ª chamada. O que live. tá acontecendo? Desligue, filha. Eu, hein? Nunca te ensinar essa bosta. Eu desliguei o Wi-Fi e a rede e recebi uma chamada. Chama-se espírito ruim. Espírito ruim? avião. Espírito ruim. Ah, é verdade. Vou botar modo Tô avião. falando, o celular da Babi tá só no espírito ruim ali. Tá bom. Modo avião, senão você vai sair voando daqui daqui a pouco, seu filho. Gente, as duas câmeras estão ok, pode começar. Tá, rapidão. Aquela lá vai ficar indo pra lá e pra cá. Essa vai ficar pra lá e pra cá. Ok. Aquela vai ficar parada. Tá, então. Você tem que olhar pra essa daqui, aquela carinha que você vai... Aquela de sempre, né? Aquela que você me critica, que você fala que eu sou isso, que eu sou aquilo, é nessa daqui, tá bom? Posição neutra, Então vamos lá, quem vai bater a claquete? linha aí de pra mim? corte. Não precisa. Ai, eu me concentro assim. Pode pra bater a quê? mãozinha? Isso, Tá bom assim? Vamos lá. Olha a perna. Isso é bullying? Bom dia, boa tarde, boa noite, TC Lovers. Estamos chegando, sabe, em qual live? A live de número 13. É isso mesmo, a 13ª live. A gente está de volta aonde? Aqui no Sebrae Lab, nosso apoiador nesse projeto maravilhoso chamado Território Criativo, que tem aí a realização do coletivo Lente Cultural. É isso mesmo. E esse número que muita gente pensa que dá azar, pra mim sempre deu sorte. Adoro sexta-feira 13, adoro o número 13. E ele me traz sorte para ter uma entrevistada como a Pietra. Tô aqui com a Pietra que vai falar com a gente sobre... Desculpa, foi mal. Aí corta, pode... Porque faltou o... É Pietra? Souza. Eu ia falar Silva, acredito, acho que eu fiquei tanto no 13. Continua a parte... Estou aqui com a Pietra, porque Tá, tem duas tá. câmeras. Tá bom. Estou aqui com uma convidada incrível, a Pietra Souza. Já apresento ela para vocês, porque o tema de hoje é diversidade de gênero e espaços criativos. É isso mesmo. Essa, como vocês sabem, é uma viagem cultural que a gente tenta fazer para quê? Para ajudar você que trabalha aí com a economia criativa no Distrito Federal, no mundo que a gente está na internet, né? Então, eu vou deixar, sabe o quê? A Pietra já se apresentar. Vamos mudar a ordem dos negócios? Vamos fazer uma live diferente? Pietra, se apresenta aí pro pessoal, por favor. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Pietra Souza, como já foi dito. Eu moro em Sol Nascente, Ceilândia. A minha idade não interessa. A gente não pergunta isso para uma dama. É lógico. Bom, eu sou multiartista. Trabalho com arte desde 2014, 2015 e venho nesse caminho desde então. O que mais que eu posso falar sobre mim? Eu quero que você aproveite para a gente fazer nossa inclusão social. Faz a sua autodescrição para o pessoal de casa poder saber com quem a gente está Ok. conversando. Eu sou uma mulher negra com uma pele marrom, o cabelo não é crespo, é cacheado até os ombros. Eu não tenho sobrancelha, tô com batom marrom, uma roupa... Um vestido. Salmão. Salmão. E argolas nas orelhas de sandália. Muito bem-vinda ao nosso território criativo. Eu sou o Gilberto Evangelista, se você sabe, já acompanha a gente, sabe que o pessoal me chama de Giba para os TC Lovers. Eu sou o Giba, então se essa é a sua primeira viagem conosco, pode também me chamar de Giba. Eu sou um homem branco, de meia idade, barba grisalha, cabelos encaracolados, assim como os da Pietra, não tão longos ainda. Tô de blusa azul do Território Criativo, escrito em branco, Território Criativo. Aqui o nosso cenário, como vocês sabem, ele é constituído de 2 poltronas pretas. A gente tem uma mesinha no meio com copos d'água. Atrás a gente tem um cenário que tem mudado assim de vez em quando, porque a gente pega aqui no Sebrae Lab umas palavras de ordem que eles têm. Assim, por exemplo, hoje a gente está com planejamento, inovação e design think escrito atrás. Conosco aqui fazendo a tradução para Libras, a minha linda, maravilhosa Babi.
velha conhecida de vocês também. Ela tá hoje com um turbante laranja lindaço. Hoje ela não quis abusar do batom, botou um tom mais neutro assim. Tá com a camiseta Território Criativo branca e fazendo essa tradução de Libras para vocês. Como eu falei, o nosso tema é diversidade, gênero e espaços criativos. E eu quero só completar uma coisinha aqui para vocês saberem que a gente está falando com a Pietra que ela tem um quilate real. Ela é cantora, escritora, roteirista, compositora, instrumentista, intérprete, cineasta, atriz e performer. Tá pensando o quê? Aqui nesse território criativo a gente recebe o melhor para você. Então, vamos só deixar avisado antes do papo começar que a gente voltou para o modelo híbrido de live, ou seja, a gente está aqui no nosso estúdio gravando um pouquinho mais cedo, que é para justamente não dar nenhum tipo de problema com a gravação. Foi tudo bem lá na carreta, né? Lá no Recanto das Emas, foi babado, foi muito legal o nosso papo. E eu quero dizer para vocês que o Cristiano está me fazendo um sinal ali, que eu não sei o que é isso. Ah, é joinha. Ele está falando que eu estou arrasando. Que ele está falando que foi legal a carreta e realmente foi. Então, como o nosso tema hoje é... esqueci, desculpa. Não deixe de mandar aí a sua pergunta, a sua participação, um comentário, porque a sua dúvida é a dúvida de muita gente. No horário marcado vai estar a equipe respondendo e vamos deixar de orientação de papo furado e vamos para o que interessa, que é falar sobre a diversidade de gênero em espaços criativos. Você, Petra, é uma mulher travesti, uma negra da Ceilândia, como você bem disse, ou seja, de área periférica, mas que trabalha desde 14 com suas produções. Como é que você vem conseguindo fazer isso? Conta pra gente. Então, eu iniciei meus trabalhos com arte através do Jovem de Expressão, na época. Eu não comecei com arte, assim, eu comecei a dar aula para o pré-vestibular, que foi o primeiro ano de pré-vestibular no Jovem de Expressão. Para quem não sabe o que é Jovem de Expressão, Jovem de Expressão é um centro cultural que tem na Ceilândia, certo, que deriva de uma ocupação na Praça do Cidadão, na Ceilândia Norte. Era um espaço abandonado e a galera ocupou e transformou em ponto de cultura, assim. E aí eu comecei através desse pré-vestibular. Eu não conhecia o Jovem de Expressão até tal momento. E aí quando me chamaram para dar aula, eu dava aula de biologia e de história lá no pré-vestibular. Quando eu comecei a dar aula, eu fiquei sabendo que estava rolando umas oficinas, assim, oficinas de teatro, oficinas de produção audiovisual, de edição de música, de vídeo, pererê. E aí foi quando eu comecei a me inserir nesse circuito artístico. Depois disso, assim, rolou muita coisa, muita água rolou. E aí, na época das ocupações... Lá da UNB, né? Da Funarte. Da Funarte. Quando o Ministério da Cultura estava sendo ameaçado de tombar, quando tudo isso aconteceu. Um grande rebuliço, né? Aí eu me afundei nesse circuito artístico. E você falou, é aqui que é o meu lugar. É aqui. É não aqui tem que eu vou mais lutar. pra onde ir. Uhum. E aí eu estava iniciando o meu processo de transição, de me entender uma pessoa travesti em 2015. Certo. Quando deu 2016 e começou todo esse rebuliço de ocupação, eu já sabia quem eu era, então era esse meu caminho, assim. Em 2018 eu comecei a frequentar a UNB e aí comecei a estudar na UNB. Muita maluquice, assim, né? Porque foi me inserindo no mercado de arte, me inserindo no mercado de produção intelectual, assim, produzindo artigos, produzindo roteiros baseados em algumas matérias, assim, e isso foi o meu arcabouço para ser quem eu sou hoje, né? Minha maior influência, na verdade, foi a aula de cinema negro que eu tive com a Edileuza Penha, que é professora da UNB. Certo. E aí eu comecei a produzir filmes, curtas, trabalhar com produção de eventos. E desde então tem sido isso, assim. Eu tenho me especializado e praticado mais, né? Tem sido uma revolução maluca, tudo junto ao mesmo tempo e a roda rodando e você... E eu rodando junto com a roda. Mas, então, a gente está falando que o nosso tema é diversidade, né?
E a gente fala que no meio artístico ou da cultura, enfim, nas artes, na economia criativa, seria ali o lugar da diversidade. Você acha que existe diversidade? Você sentiu mesmo que existe diversidade dentro dos espaços culturais? Olha, se a gente for... Hoje, se a gente for ter um olhar Sim. sobre essa diversidade, acredito que haja uma diversidade, sim. Uhum. É claro que, se comparado a grandes números, a gente está lidando com um pequeno grupo de diversidade. Assim. São pequenas pessoas, pequenos círculos, né? Pequenos quilombos ali se fazendo. São poucas pessoas pretas nos espaços, são poucas pessoas LGBTs, poucas... E aí esse recorte vai afunilando esse discurso da diversidade, assim, né? E aí, quando a gente vai afunilando, tem hora que não passa nem agulha, né? Porque Em esses determinados critérios, espaços, né? em determinados espaços, a gente vai botando critério, tem hora que não passa nada, assim. E aí a gente volta para aquele mesmo cenário, que são homens brancos fazendo tudo. E na cultura não é diferente. No circuito artístico aqui no Distrito Federal, tipo assim, a gente tem um grande cenário de homens brancos dominando a coisa, assim. Com o passar dos tempos, a gente vê... A cultura é uma área muito diversa, se comparada a outras ramificações de produção aqui, né? E aí, na cultura tem surgido pessoas incríveis, assim, tanto na produção de pessoas trans, tanto na produção de pessoas LGBTs, e trazendo esse recorte racial, assim, de pessoas negras, de pessoas indígenas, originárias. Mas é uma labuta que a gente ainda está tendo, assim, né, de conseguir inserir realmente. Porque os processos de proposição de eventos, os movimentos de inserção dessas pessoas, nisso eu falo de curadores, né? Sim. De curadores e proponentes de projeto, ainda são as mesmas pessoas. Sei lá, raros casos é uma mulher, assim, né? Sim. Mas é o mesmo cenário, assim. E Quando- uma travesti, então, Nossa, ainda é muito difícil. Ainda é muito difícil. quando você chega nesses lugares para propor, para... A galera fica passada. A galera fica muito chocada, porque... Assim, eu sou bem pra frente, né? Eu sou tipo assim, sou altiva, aquariana louca. Eu sou altiva, gosto de chegar, tipo, botando meu pé e falando, então, gente, algumas coisas são negociáveis pra mim, outras não. Por exemplo. Por exemplo, me chamar para fazer parte de um processo criativo e as ideias serem engessadas, assim. Isso não funciona para mim. E aí quando eu chego para propor algum projeto, a galera nunca espera, assim. Nunca espera. Nunca espera mais de você. Nunca espera que eu vá propor, que eu seja a primeiro que você vai proponente. chegar lá para propor. Que eu seja a diretora, Eu já estava pensando nas que seja a expectativas dos curadora. resultados já. Não, em tudo, assim, a galera não espera isso. Ano passado eu realizei meu primeiro curta-metragem, assim, Certo, como diretora e roteirista. certo. A galera ficou passada, assim, porque não imaginasse que eu daria conta de gerenciar toda uma equipe, escrever um roteiro muito bem feito e fazer isso acontecer, assim. E ele nasceu... Desde roteiro à edição, corte final, assim. Certo. Eu também esse ano já fiz a minha primeira curadoria, assim, de exposição em galeria de arte. Sim. A galera tava, tipo, desacreditada, sabe? De que fosse acontecer. De que isso dar fosse certo. acontecer, que fosse uma boa exposição com Qualidade. com um bom conteúdo mesmo, sabe? De, tipo... A galera me quer, e eu digo me quer pensando nesse corpo trans negro, né? Sim. De, tipo, a galera me quer em lugares de subserviência, em lugares... E não de protagonismo. Exatamente. De produção de saberes, de produção de cultura. A galera não quer a gente assim. A galera quer a gente como massa de manobra. Quer a gente como Somente para funcionário. Entendi. É isso, assim. E como é que faz, assim, tipo, pra
não somente a sua, assim, pensei na inserção geral, mas vamos continuar na sua experiência, porque a gente está aqui com você. Tô dando meu relato, E eu eu tô estou dando relato. Exato. Mas é porque eu ia perguntar bem assim, como é que faz para ter a inserção de pessoas trans? Porque, na verdade, você está fazendo a sua inserção, né? Como você está dizendo. Você está chegando, está batendo nas portas, está dando pontapé para mostrar que você é capaz. Como isso vem acontecendo na prática, assim? Então, tem uma questão que eu também não estou fazendo isso só. Ok. Eu não venho fazendo esse trabalho sozinha. É claro que fazer um movimento de especialização, de estudo para a área que eu tô é extremamente necessário. Assim, eu não posso chegar no... Eu até posso, mas assim, vão me engolir no meio desse rebuliço. Assim, vai virar um redemoinho e eu vou me apagar. Mas, principalmente, estudar muito, me especializar em algumas áreas é o ponto crucial. E nesse período de especialização é onde esses contatos se fazem, assim. Sim. É onde eu aprendi a fazer cinema com a Edileuza e a gente virou uma parceira, que virou um job, que virou outro, que virou uma produção autoral, sabe? Esses movimentos. E aí, a partir disso, eu também tenho gerado renda e gerado empregos para outras pessoas trans. Porque você precisa de alguém para fazer a luz, você precisa de alguém Exatamente. para fazer o corre do figurino, Exatamente. você precisa do ator, você precisa... E assim, eu tenho Do a consciência contra-regra. de onde eu vim, sabe? Como foi difícil pra mim. Porque apesar de ser nova garotinha, eu já tenho uma história velha aqui no DF. Porque na época que eu fui surgindo nesse cenário artístico, quais eram as pessoas trans negras que tinha no cenário artístico? Dá pra contar, sabe? A gente entra num lugar de exceção, num lugar de... Privilégio não é a palavra, sabe? Mas a gente entra numa bolha. E aí, sabendo de todo esse histórico, o meu foco é facilitar as coisas para quem vem depois de mim, sabe? O trabalho ancestral tô aqui labutando para as bonequinhas que chegam depois, tem uma certa facilidade, assim. Não é tudo mão beijada, porque a gente tá no Brasil, né? Com uma certa regência. Mas, assim, uma certa facilidade, sabe? Quando eu produzi meu filme, a minha equipe quase toda era de pessoas trans. De homens trans, de mulheres trans, de travestis, de pessoas não binárias, negras. Isso pra mim foi tipo assim, isso, sabe? E pagar todo sonho, mundo. né? Nossa, é muito bom você ter esse tipo de movimento, esse tipo de realização. De precificar o trabalho dessas pessoas, chamarem essas pessoas para trabalhar, conseguir pagar todo mundo de forma digna e ter um trabalho excelente depois. Tipo, nossa, é muito bom, sabe? Pra mim, a minha satisfação do momento é produzir esse tipo de coisa. Eu lancei um livro que aconteceu o mesmo movimento, assim. A editora era uma pessoa trans negra, o designer era uma pessoa trans negra, quem fez a correção ortográfica era uma pessoa trans negra. Eu sou a autora do livro, que sou uma pessoa trans negra, sabe? E... doideira! Eu quero, olha só, rapazinho aí da câmera, olha aqui pra mim. É o seguinte, o rapazinho é o Cristiano, gente, aquele que vocês já sabem quem é. É o seguinte, eu falei, você é uma travesti? Porque quando eu cheguei aqui, eu perguntei, você é uma mulher trans, você é uma travesti, como é que eu te chamo? Ela falou, eu sou uma travesti. Mas existe, eu quero falar dessa questão do termo agora, porque eu acho que a gente precisa, não por questões de colocar na caixinha as pessoas XYZ classificadas, rotuladas, mas é porque eu percebi na nossa conversa que você se sentiu muito orgulho de dizer, não, eu sou travesti mesmo. Sou muito travesti. Sou o vulgo travecão, querida. E fazendo uma coisa Eu que as amo. pessoas não esperam de você. Exatamente. É porque a gente está falando disso aqui, a gente está ressignificando o termo travesti. Certo. No imaginário, a gente que está produzindo conhecimento, a gente está vivendo uma bolha, né? Sim. Então a gente está meio que acomodada a isso, assim. A gente está no meio das LGBT, a gente está no meio da galera, sabe? Sim. Suave, com consciência de classe, consciência racial, consciência disso, consciência daquilo. Só que quando a gente vai para o mundo, assim, sabe? O imaginário social das pessoas é que travesti
é aquela gata que tá lá batendo ponto, sabe? Sim. Tipo assim, que só aparece à noite, que, sei lá. Que é um vampiro, né? Só vive de noite e dorme de dia, Essa né? é a imagem da travesti. É. Então, quando, sei lá, quando eu chego em alguns espaços de poder, quando eu tenho outras referências de pessoas trans no poder, isso eu falo com o maior orgulho, sacou? E a gente estava até conversando antes da entrevista começar, né? Que a questão da Erika Hilton, daquele vídeo que Erika a gente Hilton, tava Erika vendo. Malunguinho, sacou? Sim. E assim, e o que eu achei legal do vídeo que a gente estava conversando, a gente viu um vídeo da Erika Hilton e ela falando que ela hoje vive o fato de ser uma travesti, de ser uma mulher trans, politicamente. Não reconhecendo que o lugar dela seria somente na esquina fazendo prostituição. Porque no caso dela, ela sim viveu a prostituição. Mas ela não quer deixar de ser travesti e ficar naquele lugar que as pessoas esperavam dela. Porque é isso que rola, né? As pessoas esperam que você vai desempenhar um único papel. Então, Sim. quando você chega no mundo das artes, que teoricamente é um mundo da transgressão, ela, como você disse, até um momento, né? Até onde